Oi, meus bombonzinhos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Amanda Barcelos, do canal Cacá Enfermeira, e o nosso vídeo de hoje é como me livrei de um relacionamento com uma pessoa egoísta e narcisista. Bom, galera, então eu vou contar uma parte da minha vida que poucas pessoas sabem. Quem sabe esse vídeo sirva de alerta para você aí que está se relacionando com alguém, uma pessoa egoísta, narcisista, e não sabe como agir, não sabe identificar os sinais. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Durante 3 anos da minha vida, eu me relacionei com uma pessoa extremamente egoísta e narcisista. Como que eu devo agir quando eu vejo que essa pessoa é narcisista, egoísta, né? Como é que eu identifico esses sinais? Bom, há mais de 3 anos atrás, na verdade há 5 anos atrás, eu me relacionava com uma pessoa que era extremamente egoísta. Claro que essas pessoas são extremamente manipuladoras, elas fazem um teatro e fazem você se apaixonar e parecer que tá no mundo num conto de fadas. Foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. Eu conheci essa pessoa e namorei com ela durante 3 anos. Mas ao longo desses 3 anos, eu pude perceber muitas coisas. Muitos sinais de que essa pessoa era extremamente egoísta. Quando a pessoa, ela só quer falar dela, ela quer a questão que você fale como ela é linda, ai, como ela é bonita, como ela é forte, como ela é poderosa. Ai, gente, isso são características de pessoas egoístas. Pessoas que a pessoa só quer que você fale dela, que você olhe para as características dela. Essa pessoa é egoísta. Eu sinto dizer isso, mas essa é a mais dura realidade, né? Narcisista, a pessoa narcisista também tem essas questões. Porque a pessoa narcisista, ela chega pra você e ela te fala, das meia dúzia de palavras que ela fala coisas dela, sabe? Relacionadas a ela. Porque ela quer que a pessoa, que você olhe pra ela, só olhe pra ela. Ela que é importante. Você é insignificante. Você não é bom pra ela, você é insignificante. Mas a gente só percebe essas coisas ao longo do tempo. E o meu ex foi assim, tá, gente? Eu pude perceber ao longo do tempo que ele era egoísta. Que ele tinha coisas que ele só queria que eu falasse dele, que eu falasse como ele era lindo, ai, como ele é bonito, como ele é forte, sabe? Eu fui percebendo isso ao longo desses 3 anos de relacionamento. Muitas coisas aconteceram ao longo desses 3 anos que me fez acordar pra vida. Se você tá vendo esse vídeo aí e tá com esse mesmo problema, com essa mesma dificuldade que eu tive de ver as coisas, então esse vídeo é pra você. Assista cuidadosamente esse vídeo. Aconteceu muita coisa ao longo desses 3 anos, né? Porque a pessoa que age dessas maneiras aqui que eu vou falar, é uma pessoa egoísta e narcisista, tá? Muitas coisas me chamou a atenção durante esses 3 anos que eu me relacionei com ele. Eu não vou dizer o nome dele, tá, gente, por motivo de ética, tá? Mas quem me conhece sabe de quem eu tô falando. Ao longo desses 3 anos, muitas coisas aconteceram. E me fez ver a realidade de quem ele realmente era. Vou falar algumas coisas assim. Uma das coisas que me deixou mais chateada ao longo do tempo é que eu fui percebendo que ele não era uma pessoa que ele não cuidava de mim no relacionamento, tá? Gente, eu acho que toda mulher que é um homem, que cuide dela, que proteja ela, né, que ame ela. Eu não sou diferente de nenhuma outra mulher. Eu queria isso pra minha vida, eu queria isso pro meu relacionamento. Assim como eu cuido da outra pessoa quando eu estou com alguém, eu também queria que essa pessoa me cuidasse. E ao longo do tempo eu fui percebendo muita coisa. Quando a gente se encontrava, por exemplo, a gente sempre se encontrava normalmente nos finais de semana. Então, ou às vezes aqui na capital, onde eu moro, né, Porto Alegre, ou às vezes a gente ia pra cidade vizinha, que era onde ele morava, né, um ia, o outro ia, então, enfim. E eu sempre observava, quando a gente se encontrava na cidade vizinha, que era onde ele morava, ele não tinha todo aquele cuidado comigo, sabe? De me levar em casa, por exemplo. Ele me colocava no trem, tarde da noite, e aí eu ia embora pra minha casa. E do trem eu caminhava até minha casa, que não é muito longe, tá?
Então, ele não tinha esse cuidado, ele não se importava se era tarde da noite. Às vezes era 11 horas da noite, meia-noite ele me largava, sabe? Então ele não tinha esse cuidado, não pensava que a gente é mulher, que nós que somos mulheres, é muito mais perigoso andar tarde da noite na rua, sabe? Ele não pensava esses aspectos, sabe? Ele simplesmente me largava, ele não era capaz de tipo, eu vou te levar em casa, te deixar na porta da casa, como um homem tem que fazer, cuidar da mulher. Ele não tinha isso, sabe? E muitas outras coisas fui vendo que ele só falava dele. Era só ele, só falava dele, da vida dele, dos projetos dele. Os meus não me importavam, os meus sonhos não importavam pra ele. Era como se eu não existisse, eu era insignificante. Era só a vida dele, sabe? E ao longo do tempo também, minha mãe também foi percebendo. Claro, gente, ele veio na minha casa algumas vezes, né? E uma vez eu lembro que ele veio aqui com a mãe dele até. Ela ia no médico e ele ia acompanhar ela, né? E ele veio aqui e aí ele começou a falar de planos que ele tinha pra vida, não sei o que, enfim, né? E ele só falava nele, sabe? Era só eu vou, eu não sei o que. E aí eu lembro que a minha mãe perguntou pra ele, em algum momento, assim, tá, e a Amanda? A Amanda tá nos teus planos? A Amanda vai contigo? Ele ficou calado por alguns minutos, assim, e falou, mas assim com um som fraco, sabe? Como se eu não importasse. Era só ele que ia fazer, que ia ser aqueles planos, aquela vida ali era só pra ele. Tá? Eu não importava. A Amanda, no caso, não importava pra ele, era só ele. E também eu fui percebendo algumas outras coisas nele. Eu lembro que uma vez o meu pai veio aqui no apartamento onde eu moro e ele me perguntou, assim, brevemente, como é que tava o relacionamento ali, naquelas coisas, e eu falei assim, pai, não sei, né? E o meu pai me olhou aquele dia, gente, com um olhar que eu fiquei correndo de vergonha, sabe? Um olhar doce, um olhar de pai, sabe? Como quem diz, minha filha, tu tá caindo no buraco, sabe? Não vai por esse caminho, não vai aí, sabe? E aquilo me mexeu comigo. Isso também foi um dos motivos que me fez terminar. Aquele dia que o meu pai me olhou com aquele jeito, eu comecei a amadurecer a ideia do término, né? Eu me lembro até hoje daquele dia. E também nessa época, gente, eu era acadêmica, eu fazia faculdade nessa época, eu tava na faculdade nessa época que eu decidi, que eu tava me relacionando com ele. E eu lembro também uma das coisas que mais me marcou, assim, que mais me fez ter vontade de terminar essa relação, foi quando eu fui na casa dele, bati de manhã cedo lá na porta dele, né? E gente, eu me arrumei, eu peguei o trem, gente. Eu fui até a casa dele. E aí eu cheguei com o convite da minha formatura, gente. Toda feliz com o convite da minha formatura, com o ingresso para ele entrar no teatro. Eu lembro que eu dei para ele o ingresso de honra, digamos assim, né? Era o melhor lugar no teatro, né? Que a gente dava para as pessoas, que eram muito importantes pra gente nessa época. Então a gente dava para as melhores pessoas. E ele olhou para aquele ingresso e olhou para aquele convite. Eu vi que ele olhou assim em alguns momentos, ele ficou olhando ali, mas ele não deu muita importância para aquilo ali. Aquilo ali não era importante para ele. Não era ele que estava se formando, era eu. Eu lembro que depois ele colocou assim dentro do guarda-roupa, não fez muita questão daquele convite, sabe? E várias coisas também que eu fui vendo ao longo do tempo que ele era uma pessoa extremamente egoísta, né? Foi uma vez que me chamou muita atenção, que eu fui passar o final de semana, fui na casa dele no final de semana, tava passando lá o final de semana, e eu lembro que eu acordei de manhã cedo, domingo de manhã, era isso. E ele tava deitado na cama, eu achei que ele ficou deitado, e eu saí, fui no banheiro, e depois quando eu voltei do banheiro, eu disse pra ele, amor, eu tô com fome, tem alguma coisa pra comer? E ele, sim! Abre a geladeira, lá vai ter alguma coisa. Gente, eu juro pra vocês. Quando eu abri a geladeira, não tinha nada. Não tinha comida na geladeira. Só tinha água. Água. Minto, gente. Pra não dizer que não tinha nada, tinha apenas uma penca de banana, tá? E só água. Gente, quando eu olhei aquilo, meu Deus do céu, não tem comida nessa geladeira, não tem comida. Aí eu lembro que eu peguei aquelas bananas, acho que eu peguei umas 2 bananas assim e amassei com um garfo, botei num prato, amassei num garfo e achei
uma pasta de amendoim que tava num balcão lá. Eu gosto muito de pasta de amendoim, viu, gente? E aí eu coloquei junto com a minha banana e eu comi. Isso era 10 horas da manhã, acho. 10, 11 horas da manhã. E eu comi aquilo ali. Foi... Comi, sabe? E eu lembro que depois, acho que no almoço, parece que a gente pediu comida, não me lembro. Mas aquilo me chamou tanta atenção. Meu Deus, ele não gasta dinheiro com comida. Ele não compra comida. Foi a primeira coisa que eu pensei. O que ele faz com dinheiro? Tá, gente, tudo bem, né? É difícil a vida, né? Pagar as contas, enfim. Mas não ter comida, gente. Só tinha água na geladeira. Uma penca de banana só. Nossa, aquilo me chamou tanta atenção. Sabe? Nossa, ele não tem... O que ele gasta o dinheiro dele? Eu fui percebendo com o longo do tempo que ele comprava mais coisas supérfluas com o dinheiro dele, digamos assim. Ele não gastava muito dinheiro dele com comida. Ele comprava perfumes, comprava cremes caros, né, perfumes importados e coisas assim, e não gastava com o essencial, que era a comida, né. E aí eu fui vendo ao longo do tempo, meu Deus, como é que uma pessoa assim, como é que eu vou continuar um relacionamento com uma pessoa assim? E hoje eu vejo que se eu tivesse continuado o relacionamento com ele e tivesse ido morar com ele, ia ser a pior decisão da minha vida. Sabe, gente? A pior. Porque ele ia ser um péssimo companheiro, um péssimo marido, não ia cuidar de mim, não ia desempenhar corretamente as suas funções como homem, digamos assim, né? Porque se ele não compra comida pra casa dele, quando ele casasse com alguém, ele vai comprar comida? Não, né, gente? Não vai continuar a mesma coisa. Ou até pior. E outra coisa também que me chamou muita atenção ao longo do relacionamento com ele, foi que ele não arrumava a casa. Tá, gente? A casa dele era um pouco velha, digamos assim, e precisava de alguns consertos, de alguns reparos, né? Por exemplo, precisava colocar um piso novo, arrumar o telhado que estava caindo, né? E eu notava que ele não se importava com aquilo ali, ele só se importava em gastar dinheiro com a vaidade dele, sabe? E não arrumava as coisas que eram essenciais, gente, sabe? Isso conta muito. Como que a pessoa gasta dinheiro só consigo, com as suas vaidades, né? E não arruma as coisas essenciais dentro da casa. Eu lembro que no dia que eu fui entregar o convite da formatura pra ele, uma hora, em algum momento, assim, que eu tava lá na casa, ele me chamou dentro do quarto. Me chamou no quarto. Ai, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Tá, tudo bem, fui, né? E aí ele abriu o guarda-roupa dele, né? Abriu o guarda-roupa, assim, abriu a porta. Ah, eu quero te mostrar isso aqui. Aí eu olhei assim, o que é isso? Quando ele desenrolou, ele tava enrolado numa toalha, tá? Aí depois ele botou em cima da cama, desenrolou dentro daquela toalha e ele me mostrou, olha isso aqui, olha o que eu comprei. Gente, eu fiquei horrorizada. Sabe o que era? Ele comprou uma câmera fotográfica, daquelas profissionais, sabe? Aquelas que os fotógrafos usam, sabe? Gente, uma câmera dessa é muito caro, né? Eu não sei o valor, sei lá, vou dizer um valor aí, sei lá, 10 mil, não sei. Não sei se custa 10 mil, talvez tenha até algumas por menos. Mas vamos dizer que custa, sei lá, uns 5 mil, não sei. Tô dizendo um valor aí, não sei se é esse valor, tá? E eu olhei aquilo, nossa, ele comprou essa câmera cara e não arrumou a casa que tá caindo. Gente, eu fiquei tão chocada com aquilo, tão chocada, tão horrorizada, tão enojada, digamos assim, com aquilo, que naquele dia eu tive certeza que eu ia terminar, sabe? Eu tive certeza que eu ia terminar. Depois eu pensei comigo mesma, depois dessa formatura eu vou dar uma virada na minha vida. Depois da formatura, né? No dia da formatura ele não foi, tá, gente? Ele não compareceu à minha formatura, que me deixou muito chateada. Tirei foto com todas as minhas amigas, meus familiares, meus convidados, e ele não apareceu. Ele era meu convidado e não apareceu no dia, como se a minha formatura não importasse pra ele, né? Eu era insignificante, né, pra ele. E aí depois, passou-se uns dias, eu dei o tempo, passou 2 dias, passou 3 dias, passou uma semana. Eu mandei uma mensagem pra ele de WhatsApp. E mandei mensagem, eu posso te ligar? Posso falar contigo? Ele, pode me ligar, sim. Eu liguei pra ele porque eu tinha bônus, tá, gente, pra vivo. Mas mesmo que não tivesse, eu ia dar um jeito de ligar. Liguei pra ele e falei que eu queria terminar. Olha, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação. Não dá mais pra ficar assim. Eu quero terminar.
Eu não aguentava mais tudo que estava acontecendo, gente. Porque à medida que a outra pessoa começa a te causar sofrimento, isso começa a se tornar um relacionamento abusivo, tá? E aí começou a se tornar um relacionamento abusivo porque eu comecei a sofrer, eu comecei a ver tudo que ele fazia, sabe? E aquilo me causou muita dor, digamos assim. Aí no que eu liguei pra ele, gente, nunca tinha terminado com ninguém, muito menos por telefone, tá? Mas essa foi a primeira vez. Então eu liguei pra ele e eu terminei por telefone. Eu fiquei, acho que quase 40 minutos mais ou menos conversando com ele, falando que eu não aguentava mais aquela situação. Contei pra ele tudo que tava acontecendo. Gente, não teve como não chorar, né? No meio da ligação, desandei a chorar, porque eu tava sofrendo, realmente eu tava sofrendo, tava sentindo muita dor. Era uma dor de coração. Acho que vocês devem conhecer aí, né, a dor de coração. E aí eu comecei a contar pra ele tudo aquilo ali, tudo que eu tava passando. E ele, com o passar do tempo, ele foi tentando me manipular de alguma maneira para que eu não desligasse o telefone. Porque ele sabia que à medida que eu desligasse, ele sabia que eu ia bloquear o número dele e a gente não ia, cada um ia seguir seu caminho. E aí eu falei pra ele tudo que tava sentindo, tudo que tinha, sabe? E com o passar do tempo, as coisas foram desencadeando, acho, para que isso ocorresse, para que esse término ocorresse, sabe? Porque eu agradeço a Deus porque eu vi a tempo que ele não era o homem para mim, que ele não era aquilo que eu pensava, aquilo que eu sonhava, né? Às vezes os relacionamentos não dão certo, né, gente? Infelizmente, às vezes a gente conhece alguém e às vezes não é pra ser. Quando não é pra ser, não é pra ser. E outra coisa também que aconteceu, que eu vou contar pra vocês, mas hoje eu consigo falar isso sem chorar. Eu me lembro de uma vez que ele veio aqui ele ia levar a mãe dele no médico, e daí depois a gente se encontrou, eu tava de folga nesse dia, e arrumei todas as coisas aqui, a gente foi se encontrar, e eu lembro que a mãe dele foi embora com o padrasto, e a gente ficou junto, fomos numa praça, e ele disse que precisava conversar comigo. Isso foi um pouco antes do término, tá, gente? Alguns meses antes. E eu lembro até hoje que ele olhou pra mim, assim, naquele dia, ele, preciso te contar uma coisa, preciso falar contigo. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que ele, sei lá, fez alguma coisa, me traiu, não sei, né? Não, e ele disse pra mim naquele dia, acho que isso foi, eu não sei, acho que uns 8 meses antes de eu terminar com ele. Ele disse pra mim que ele não tinha mais o mesmo, digamos assim, a mesma atração, o mesmo interesse por mim naquele momento, quando ele tinha no começo do relacionamento. Gente, isso foi uma das coisas assim mais doloridas que ele me disse ao longo do tempo, sabe? Ele não precisava ter me dito isso, sabe? Não precisava. E são coisas que realmente magoam a gente, são coisas que dói, né? Imagina um homem chegar pra uma mulher e dizer, eu não... Desculpa, mas eu não tenho mais atração por ti agora como eu tinha antes, sabe? Isso dói, isso machuca. Independente de ser uma mulher, chegar pra uma pessoa e dizer isso dói, gente. Dói demais, machuca demais, né? E também isso também foi uma das coisas que eu fui vendo ao longo do tempo que eu precisava terminar, precisava sair daquela relação abusiva, eu precisava dar um basta. Hoje eu posso dizer, gente, que eu renasci, sabe? Eu renasci na dor, né? Eu renasci na dor. Né? Eu pude dar um up na minha vida, eu terminei a faculdade, agora tô terminando a pós, tá, gente? Agora no meio do ano, acho que eu já vou ter meu certificado de enfermeira obstetra, de ginecologista obstetra, sabe? Eu fiz algumas viagens ao longo do tempo. Quem me acompanha no meu Instagram deve ter visto que eu fiz 4 viagens ao longo desse tempo, sabe? Eu precisava desse tempo pra mim, sozinha, sabe? Eu precisava desse tempo pro autoconhecimento, pra me autoconhecer, sabe? Pra me libertar de todo aquele abuso, de todo aquele sofrimento que eu senti ao longo desses 3 anos. Então são coisas assim que às vezes a gente precisa desse momento com a gente, com esse momento de autoconhecimento. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, compartilha muito com todos os seus amigos. Quem sabe tem alguém aí, algum amigo seu aí que tá vivendo algum relacionamento com uma pessoa egoísta e não sabe, né? Ou tá sofrendo e não sabe como é que sair. Quem sabe a minha história, o meu testemunho possa ajudar você, né, a sair dessa, a ver uma luz no fim do túnel. Um beijo, meus amores, e até a próxima. Tchau!